Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma live do canal A Era do Avatar. Hoje recebendo o professor Alexandre Campelo para mais uma live aqui no nosso canal, que hoje vai ser sobre as chaves para as escrituras. Essa live tinha que ter acontecido ontem, mas nós tivemos um problema de horário, e então, de comum acordo, nós achamos por bem transferir para hoje, porque aí tínhamos a certeza, muita chance de ter a certeza de que começaríamos no horário certo. Pedimos desculpas, porque muitas pessoas naturalmente contavam em ver a live ontem, mas é o que deu para a gente fazer. E vai dar tudo certo, como sempre dá. Eu quero dizer a vocês pedir a vocês que vejam a live até o final, para dar o like de vocês só ao final. Se vocês gostarem, vocês dão um like. Claro que quem já conhece nosso trabalho, conhece o trabalho do professor Alexandre, vai sair dando like mesmo, né? Isso não tem problema. Mas os que estão chegando agora pela primeira vez, que verão o vídeo depois da live, olha, veja o vídeo até o final. Ou se não puder ir até o final, até a boa parte, depois complementa, para dar o like e para se inscrever no canal. Sua inscrição é importante, o like é importante, compartilhar com seus amigos é importante e ajuda o nosso canal a crescer. Nós somos um canal universalista, muito embora eu, particularmente, seja devoto de Sai Baba, mas a orientação que Sai Baba nos dá aos seus devotos é que nós sejamos universalistas, ou seja, que a gente respeite todas as religiões, que a gente procure amar a todas as religiões e a todos os religiosos. Os caminhos são muitos, mas a chegada é uma só. Deus é um só, embora tenha diversos nomes e diversas formas atribuídas ao mesmo Deus. Eu vou agora, rapidamente, falar sobre o nosso professor. O professor Alexandre Campelo é escritor, autor de 3 obras voltadas para o diálogo interreligioso: o cristianismo original e a unidade das 5 religiões, Francisco, o grande Yogi de Assis, o encantador de pessoas, viagem mística aos contos e histórias da Índia. Com formação em pedagogia e pós-graduação em teologia, Campelo também é Kriyaban, discípulo de Paramahansa Yogananda e cofundador da Escola de Yoga do Lago, em Brasília. Bom, essa é uma breve apresentação da biografia aí do nosso professor Alexandre Campelo. Eu vou rodar nossa vinheta para que a gente comece. Antes disso, eu quero dizer às pessoas: estejam certos de que a qualidade desta live, a exemplo das anteriores, vai ser de altíssimo nível. Falando nas lives anteriores, você aí na descrição do vídeo do YouTube tem a playlist com todas as lives que o professor Alexandre fez aqui no nosso canal. Você clica, você vai ver as dezenas de lives que ele já fez aqui e vai escolher o assunto que te interessar mais. Então você já vai ter essa facilitação. Você não precisa ir ao canal para buscar os vídeos dele. Basta clicar aí na playlist. Professor Alexandre Campelo, Boa meu noite, amigo, Betinho. muito obrigado mais uma vez por estar conosco, pela Eu que dedicação do seu agradeço. tempo. E já se tornou assim um hábito bom ouvi-lo aqui, trazendo os ensinamentos que você traz aí, professor. O professor Alexandre Campelo é muito culto, sabe? Muito dedicado, muito dedicado ao estudo, não só academicamente, como também como autodidata em outros assuntos. Então ele tem seu manancial de conhecimento
muito interessante, muito diversificado. É discípulo aí de seguidor de Paramahansa Yogananda, mas tem uma capacidade universalista muito assim, manifestada, né? Pessoa que, inclusive, estudou teologia, né? Você fez teologia, Após. né? A pós-graduação em teologia. Então é isso, minha gente. Eu vou deixar vocês com o professor Alexandre, vou ficar aqui nos bastidores para que a atenção esteja voltada exclusivamente para ele. Gratidão mais uma vez, Betinho. Esse conhecimento não é meu, é dos, como sempre falo, é de Yogananda, é dos mestres, não só de Yogananda. Yogananda, na verdade, ele trouxe sim uma contribuição fabulosa que ainda será reconhecida, mas não é só dele. E boa noite a todos, Namastê, Om Sairam. E essa contribuição unindo o Oriente e o Ocidente, uma das grandes missões dele não foi somente trazer a Kriya Yoga, mas promover esse diálogo entre o yoga e o cristianismo, entre Oriente e Ocidente. E ele realmente nos trouxe chaves interpretativas das Sagradas Escrituras, tanto canônicas, quanto ele chegou também a adentrar um pouco na chamada apocrifia, né, nos evangelhos apócrifos, não todos, obviamente, mas principalmente o evangelho de Tomé, ele chegou a citar o evangelho de Tomé, não é que hoje, inclusive, de forma coincidente ou não, ou providencial, é considerado um dos apócrifos, não é mais é o mais lido, é o mais estudado, é o Evangelho de Tomé nos dias atuais. E ele também chegou a citar o Evangelho da infância de Jesus, que é o pseudo Tomé que fala a respeito da infância de Jesus Cristo, de onde Yogananda, não é, tirou esse conhecimento, de onde veio esse conhecimento, como ele mesmo afirmava, não veio dele mesmo, ele via Jesus. Jesus aparecia para ele, dialogava com ele. Certa vez, um discípulo até perguntou a ele, mestre, qual é mesmo aquele santo que aparecia para o Senhor? Eu não me recordo o nome, e Yogananda disse qual, porque muitos santos vêm a mim, muitos. E então, santos tanto cristãos quanto do hinduísmo, de outras tradições religiosas, não só espiritualmente falando, apareciam para ele, como ele também chegou a visitar, não é, alguns santos, como ele relata na autobiografia de um yogi. Ele visitou tantos santos da Índia, como Ramana Maharishi, visitou Giribala, visitou uma mística católica estigmatizada, Teresa Neumann. Esse encontro com Teresa Neumann, ela tinha todos os estigmas de Jesus, é um marco para o diálogo interreligioso. Foi um encontro que, para aqueles que estudam as chamadas religiões comparadas, que buscam o diálogo entre as tradições, entre as religiões, esse encontro de Yogananda com Teresa Neumann é muito importante para nós estudiosos, teólogos e para todos, na verdade, que querem promover ou buscar esse diálogo entre as tradições. Então, o papel de Yogananda realmente nesse sentido, nesse diálogo entre o yoga e o cristianismo, é fundamental. Betinho, vamos começar com o slide, por favor. Eu vou apresentar, então, algumas chaves, né? Eu coloquei aqui algumas chaves baseadas nos textos dele, na segunda vinda de Cristo, que são volumes grossos, né? Com mais de 600, 800 páginas, comentando o Novo Testamento, como eu disse, ele chega a comentar também alguns evangelhos apócrifos. Ele também fala a respeito da viagem de Jesus à Índia, da possibilidade de Jesus ter ido à Índia, visitado a Índia, e ele realmente acreditava nisso, que Jesus esteve na Índia, nessas comunicações espirituais com o próprio Jesus, que aparecia para ele, como ele dizia,
em uma luz azul opalescente. Uma das vezes que Jesus veio, ele estava meditando em seu quarto. O quarto se encheu de uma luz, essa luz azul, como ele disse, como ele afirmou, uma luz azul opalescente. E de dentro dessa luz surgiu um jovem com a aparência de 27 anos. Os olhos desse jovem, ele sabia que era Jesus, sustentavam universos, ou seja, era o Cristo, né? A consciência crística. E, como falarei mais à frente, ocorreu dos lábios de Jesus, desceu um santo graal, eu falarei mais à frente sobre isso, e as palavras que Jesus disse a Yogananda estão registradas no Evangelho de Tomé, no Logion 108. A primeira chave hermenêutica ou exegética para a interpretação das Sagradas Escrituras é conhecermos isto aqui, o que é a diferença entre hermenêutica, exegese e exegese. O que é a hermenêutica? O que é? Isso aqui, claro que são termos acadêmicos, né, que vemos no curso de teologia, inclusive, mas que todos nós, estudiosos e curiosos em relação às Sagradas Escrituras, devemos procurar compreender, procurar estudar. A hermenêutica, a palavra hermenêutica, ela inclusive está ligada ao deus Hermes, é o deus grego Hermes, que era o mensageiro dos deuses. É interessante que ele carrega esse caduceu. Quem é estudioso do yoga, quem conhece o yoga, sabe o que significa o caduceu. Sushumna Nadi, na coluna vertebral, e as duas serpentes, Ida e Pingala. Né? Os dois canais, Ida e Pingala, o canal do meio, que é o Sushumna, e Ida e Pingala no formato de duas serpentes que sobem pela coluna vertebral no despertar da Kundalini, até que aqui no Adina Chakra surja a consciência do filho. A Kundalini, que é o Espírito Santo, a Shakti, a Mãe Divina, desperta a consciência do filho no ponto médio entre as sobrancelhas e, consequentemente, a consciência do pai, fisiologicamente falando, o Sahasrara, o lótus de 1000 pétalas. E isso é muito interessante que Hermes ele represente essa hermenêutica. O deus grego Hermes, o mensageiro dos deuses, tinha por função interpretar a vontade dos deuses. Ele carregava um caduceu com duas serpentes, o que lembra os nadis Sushumna, Ida e Pingala. Inclusive na tradição do cristianismo chamado gnóstico, eles tinham, os primeiros cristãos, eles tinham a compreensão da serpente, tanto no sentido maligno, quanto a serpente divina, como já falei, inclusive, em lives anteriores. Não só aqui no canal da Era do Avatar, mas também no canal da Escola de Yoga do Lago. Então, a hermenêutica é a interpretação das Sagradas Escrituras, é você saber interpretar, é você ter a capacidade de interpretar as Sagradas Escrituras, é você tirar da Escritura o sentido profundo contido ali. O que o autor quis verdadeiramente dizer quando escreveu. Antes de escrever, quando ele pensou em escrever, isso tanto nos textos sagrados quanto em qualquer texto secular. Por exemplo, um advogado que escreve um livro de direito constitucional. Primeiro ele tem a ideia do que ele pensa em escrever. Então ele começa a escrever. Primeiro ele pensou, depois ele começa a colocar no computador, a escrever o que ele pensou. Ali nós temos a ideia original e depois essa ideia materializada, né, escrita. E a terceira parte é o leitor. O terceiro agente, né, o terceiro personagem em uma escritura, em uma leitura, é o próprio leitor, em que ele vai decodificar aquilo que ele leu. Ele vai tentar compreender aquilo que o autor quis passar, que ele primeiro pensou e depois escreveu. E o leitor vai tentar entender, vai tentar compreender, interpretar
aquilo que está escrito. Então, esse é o sentido da hermenêutica. Mas vem também a exegese. A exegese, ela exige um pouco mais que a hermenêutica, e geralmente é dito que os verdadeiros exegetas, isso quando estudamos teologia, são quem? Os teólogos. O hermeneuta é aquela pessoa que pega, por exemplo, o Bhagavad Gita ou a Bíblia e vai ler, mas ela não tem conhecimento de teologia. Então ela vai interpretar, tentar interpretar o que ela está lendo baseado no conhecimento que ela tem. O exegeta, o teólogo, ele já tem um conhecimento um pouco mais profundo do que quem não é teólogo, daquele que não estudou teologia. Então ele já é um exegeta, é alguém que vem trazendo um conhecimento, inclusive linguístico. O verdadeiro exegeta, ele precisa conhecer a língua daquela escritura. Então, se aquele texto original foi escrito no grego, ele precisa conhecer grego, ele precisa conhecer aramaico, ele precisa conhecer a língua original daquele texto para ser um verdadeiro exegeta, um verdadeiro intérprete, em que ele retira do texto o sentido original do autor, seja ele, no caso, essa palavra é usada mais em teologia, no caso dos textos sagrados. Então ele vai retirar o sentido original do texto para a sua exegese, para a sua interpretação. É uma forma mais profunda do que a hermenêutica. O exegeta geralmente é um teólogo, alguém que conhece as línguas originais dos autores daquele texto sagrado em questão. Então, por exemplo, os textos da Índia, é necessário conhecer sânscrito para você compreender na origem. Não que você tenha, se você não é teólogo, que você tenha que conhecer o sânscrito. Se você conhecer o sânscrito, tiver conhecimento do sânscrito, você terá uma compreensão um pouco mais profunda. Mesmo que você não tenha esse conhecimento, você pode ser um hermeneuta. E os santos, homens e mulheres que realizaram, que viram Deus, eles podem ser autênticos hermeneutas e até autênticos exegetas, porque eles conhecem Deus. Então eles vão ler e vão trazer para fora, isso é exegese ou hermenêutica, o sentido real do texto. É por isso que quando Jesus falava a respeito das Sagradas Escrituras, né, como lemos no próprio Novo Testamento, as pessoas, quando viam Jesus falando, diziam, ele fala com autoridade. Por que autoridade? Não é porque ele falava com o semblante fechado e zangado, não. É porque ele sabia o que estava falando com profundidade. Como o próprio Yogananda dizia, Jesus era a escritura viva. Ele era a escritura viva. Ele era o Cristo. Então, quando ele falava a respeito do Antigo Testamento, né, da Torá, do Pentateuco, etc., ele falava com a autoridade de quem sabe. E é como Swami Vivekananda também dizia, quando um santo fala, ele está cheio de quê? De ojas Shakti acumulada no cérebro, energia vital. Então as palavras mais simples pronunciadas por um santo, por um sábio, um santo, produz impacto em quem ouve, produz uma metanoia, produz uma transformação em quem ouve. Por quê? Porque são palavras de alguém que tem autoridade, que é um santo, que é um avatar, que é uma encarnação divina. Existe energia vital. Só de ouvir São Francisco de Assis falando, por exemplo, como dizem os biógrafos de São Francisco, as pessoas ficavam maravilhadas e ele falava pouco. Geralmente os santos falam pouco. O próprio Yukteswar, mestre de Yogananda, como Yogananda dizia, falava muito pouco. Era o chamado silêncio eloquente de Yukteswar. Mas quando São Francisco ou o próprio Yukteswar falavam, produzia esse impacto, essa transformação, essa metanoia. É dito que o próprio Swami Vivekananda, quando chegou à América, as simples palavras irmãos e irmãs da América fez com que o auditório inteiro
se levantasse e o aplaudisse por minutos. Por quê? Porque Swami Vivekananda parecia um príncipe com aquele turbante, um príncipe indiano, não é? Com uma bela postura e uma voz poderosa e bela, não. Mas pelo impacto de Ojas, a energia, a luz, não é? Que saía dos lábios de Vivekananda, e a pessoa tendo um pouquinho de sensibilidade percebia que não estava diante de um homem comum. Oja Shakti, energia vital. E o terceiro ponto é a exegese, né? Essa aqui nós devemos descartar. A hermenêutica é importante, a exegese com X. Agora, a exegese, essa nós descartamos. Por quê? Porque a exegese é quando você não extrai o que está no texto, o sentido original do autor, daquilo que o autor quis trazer, mas você insere no texto aquilo que você pensa, que você acredita. Ou seja, você acaba modificando a estrutura, não é? Hermenêutica, exegética, o conteúdo do autor, aquilo que o autor quis passar. Você estraga, porque você está colocando, inserindo no texto algo que não existe, algo que o texto não quis passar. Então, essa é a exegese. Devemos tomar cuidado com isso, com as nossas interpretações. E é por isso que o próprio Yogananda sempre dizia, é algo que ele aprendeu com o Yukteswar, ao ler um texto sagrado, seja o Bhagavad Gita, seja a Bíblia, qualquer texto sagrado, em vez de ficar racionalizando o que o texto quer dizer, fecha os olhos, medita. Então, por exemplo, pego a Bíblia e leio ali Jesus falando: antes que Abraão fosse, eu sou. Só um exemplo. Em vez de ficar racionalizando, eu vou fechar os olhos e procurar acessar não a mente racional, mas a mente intuitiva. Buddhi, a mente intuitiva, com os olhos fechados, mergulhando no sentido daquelas palavras, daquela frase. Antes que Abraão fosse, eu sou. O que o Cristo quis dizer com isso? Então vou mergulhar nessa pequena frase, nessas pequenas palavras de Jesus, meditar nessas palavras. Assim eu vou conseguir extrair delas uma riqueza muito maior do que se eu simplesmente ficar racionalizando. Por quê? Porque a mente racional ela é limitada. Ela é muito limitada, enquanto que a mente intuitiva ela está muito além do racional. E nós precisamos, de fato, aprender a utilizar essa mente mais intuitiva. Nós ainda, muitos de nós, infelizmente, muitos de nós continuamos presos àquele modelo conceitual, aquele paradigma dos séculos passados, 18, 19, mecanicista. Continuamos pensando de uma forma muito linear, muito racional, sem acessar essa mente intuitiva, essa mente búdica. E se nós não acessamos a mente intuitiva, nós não compreendemos a verdade. Nós pensamos como uma criança ou como um adolescente que acha que tudo é assim, tudo caminha em linha reta, quando na verdade a realidade, a própria existência, ela não funciona em linha reta. Até a matemática, chamada matemática do caos, os fractais, o que é que os fractais nos mostram? Que a realidade, ela é assim, é como caminhar do rio. O rio ele desvia das pedras para continuar seu caminho. Ele não passa em linha reta. Ele sai desviando, semelhante ao caminho da serpente, desviando. A existência, a vida é assim como o curso de um rio. Não é em linha reta. Então, se nós pensamos sempre em linha reta, sempre esse pensamento analítico de que 2 mais 2 é igual a 4, chegará um momento que vamos bater de frente com a realidade. E que nem sempre 2 mais 2 é igual a 4. Nem sempre 2 mais 2 pode dar 5. Depende.
A matemática chamada matemática euclidiana não é capaz de calcular, como falei inclusive em live passada na Escola de Yoga do Lago, o contorno de um raio, o contorno de um litoral. Nós precisamos de uma outra matemática, da matemática não euclidiana. Precisamos pensar em termos de complexidade. A própria física contemporânea, a física quântica, vem nos mostrando isso, que a realidade em laboratório de altas energias não é como nós pensamos, não funciona como ocorrem as coisas no mundo causal aqui, no mundo macrocósmico. No mundo micro, no mundo das partículas, a realidade é bem diferente. É bem diferente do que ocorre aqui em cima. Certa vez Swami Vivekananda disse que comentava o seguinte com os teólogos ocidentais. Isso aqui está num livro escrito por uma discípula, o professor, eu não me lembro agora o título, mas é muito interessante. Não é um livro grosso, é um livro razoável, tem acho que cerca de quase 200, cento e poucas páginas. Depois eu posso até passar para o Betinho, não me recordo agora o título desse livro, mas é muito interessante sobre Swami Vivekananda. E essa discípula, ela conta que ela estava, ela presenciou um diálogo de Swami Vivekananda com pastores evangélicos. E os pastores discordando daquilo que Vivekananda dizia a eles. E ela, a discípula, pensando, meu Deus, eles não fazem ideia de que ele é o Cristo. Eles não percebem que estão diante de um Cristo e querem discordar dele, de Swami Vivekananda. É muito interessante. Ele disse isso a esses pastores. Vocês viram a Jesus? Não? Então por que estão brigando? Por que estão brigando se vocês não o viram, se vocês não o conhecem? Vocês falam a respeito daquilo que leram, mas vocês não têm a verdadeira experiência do Cristo. Vocês não viram o Cristo. Estão perdendo o seu tempo em brigas vãs, falando a respeito do que tal passagem quer dizer e outra quer dizer, sem ter a experiência real do Cristo. Certa vez perguntaram também a Yogananda, o senhor acredita em Jesus? E Yogananda disse, Jesus, o Filho do Homem, muito mais do que acreditar nele, é conhecê-lo. Muito mais do que acreditar nele, é conhecê-lo. E é, na verdade, o que todos nós precisamos nos dias atuais, conhecer Deus. Chega de tanta teologia. Não que a teologia não tenha a sua importância, estou aqui falando como teólogo, como estudioso. Né? Theos, Deus, logia, estudo de Deus. Mas nós precisamos ir além da teologia, além da filosofia. A filosofia é importante, é fundamental. Mas nós precisamos ir além dela. Porque a filosofia e a teologia, elas nos levam até certo ponto. Dali em diante, somente a vivência, somente a experiência, mergulhar em Deus, mergulhar no inefável. Como? Raja Yoga, meditação, fechando os olhos, aquilo que Patanjali nos ensinou, acalmando os redemoinhos mentais, entrando nesse estado de Niroda, sentindo essa inefabilidade, essa bem-aventurança, Ananda, sentindo que Deus é rasa, a suprema delícia, que ele deve ser experimentado e não simplesmente racionalizado, como Yogananda também dizia, vocês vão perder o seu tempo se tentarem compreender Deus. Não questione a Deus, ame-o, ame-o. Você não vai conseguir compreender as coisas por meio da mente racional. Então, ame-o, aprenda a amá-lo. A segunda chave, interpretativa, hermenêutica ou exegética, somente o iluminado, aquele que viu Deus, como falei no slide anterior, como Swami Vivekananda falou,
Somente aquele que viu Deus pode interpretar de forma correta as Sagradas Escrituras. Ah, mas eu sou um teólogo, eu sou um padre, eu sou um monge, eu sou um pastor, eu sei interpretar as Sagradas Escrituras de forma correta. Não, não sabe. Não sabe. Enquanto você não ver Deus, não tiver a visão dele face a face, você não trará a interpretação correta, a interpretação mais profunda. E é por isso que existem tantas divergências no seio das tradições, no próprio cristianismo. Cada um interpretando a seu bel prazer. Por quê? Porque não são homens e mulheres iluminados. Somente o iluminado é um verdadeiro exegeta. Não adianta. Ah, então quer dizer que é melhor eu não ler a Bíblia? Não tem... Leia a Bíblia, leia o Bhagavad Gita, mas busque alguém que traga a verdadeira compreensão dessas escrituras. Então eu, por exemplo, Alexandre Campelo, que não sou iluminado, sou apenas um professor de yoga, o que é que eu faço ao ler o Bhagavad Gita ou a Bíblia? Corro para Yogananda, porque ele deixou tudo. Está toda a interpretação do Novo Testamento e do Bhagavad Gita, está tudo lá. Por que Yogananda? Porque ele é o meu guru, é o meu mestre, não é? Betinho vai correr para quem? Para Sat Sai Baba. Palmeirim vai correr para Sai Baba. Mas claro que se eles quiserem ler Yogananda, ou se eu quiser ler Miester Eckhart, considerado um dos grandes teólogos, um gigante dentro do cristianismo, Miester Eckhart, não estou falando de Eckhart Tolle, Miester Eckhart, em sermões alemães, meu Deus, que coisa extraordinária, sermões alemães em que ele discorre a respeito do Antigo Testamento, né, da Bíblia. Um autêntico exegeta, por quê? Porque é uma pessoa santa. Ou posso recorrer ao próprio São Francisco de Assis, posso recorrer a Teresa de Ávila, doutora da igreja, que foi uma santa da Renascença. Não só a Yogananda, eu posso recorrer a outros, que sejam autênticos exegetas, santos, homens e mulheres santos. Se vir uma interpretação de um padre, eu posso ler, por que não? Só que aí eu vou fazer a comparação do que ele disse e do que Yogananda disse, ou o que Teresa de Ávila disse. Mas sabendo que o padre, ele não traz a verdadeira interpretação se ele não for um homem verdadeiramente santo. Então a santidade é a segunda chave para a verdadeira interpretação. A terceira chave. As Sagradas Escrituras possuem duas formas de expressão. Primeira, a esotérica com X, e segunda, a esotérica com S. O prefixo exo com X quer dizer para fora, exo para fora, e com S, exo com S para dentro. Então as Sagradas Escrituras, sejam elas de Oriente ao Ocidente, elas são iguais nesse sentido. Ou seja, elas possuem a parte histórica e a parte metafórica, profunda, esotérica, psíquica, psicológica, espiritual, esotérica com S. Então, quando, por exemplo, é dito que Jesus, segundo os evangelhos canônicos, foi crucificado, essa é a parte histórica das Escrituras, do Novo Testamento. Jesus foi crucificado. Então, isso é o esoterismo com X. Mas existe o esoterismo com S, porque a crucificação ela não é simplesmente algo histórico e físico, mas interno. A crucificação no sentido esotérico com S, quem está sendo crucificado? O ego. Ah, mas Jesus não tinha mais ego, é um avatar. Até o ego cósmico pode estar sendo crucificado ali, porque existe o ego cósmico. Não é apenas o ego do Alexandre Campelo, não é apenas o ego do Betinho, existe um ego cósmico também, como veremos mais à frente. Então, quando Jesus é crucificado, existe dois sentidos aí: esotérico, histórico, com X, e esotérico interno, com S. O próprio Ramakrishna, ele dizia que o ego é a coisa mais difícil de ser
vencida. Ou seja, o que é o ego? É o apego, o orgulho, a vaidade, tudo aquilo que nos afasta de quem? De nosso eu maior, de nosso Atma. E Ramakrishna dizia, até os santos têm ainda um pouquinho de ego, chamado ego inofensivo, até mesmo os santos. Eles ainda guardam uma pequena porção, até porque precisam passar o conhecimento. Senão eles estariam em êxtase, em samadhi 24 horas. Não é? Então, não passariam nem qualquer ensinamento. O próprio Apocalipse de Pedro, que é um texto apócrifo, diz que Jesus sofreu na cruz, ou seja, o lado humano de Jesus, o corpo, sofreu dores terríveis na cruz. Enquanto isso, a sua alma, como lemos lá no Apocalipse de Pedro, estava do lado de fora, percebendo aquela realidade material como uma lila cósmica, uma espécie de lila cósmica, de jogo, de brincadeira, porque ele ria do Jesus crucificado. A alma ria do Jesus crucificado, a alma Cristo do lado de fora, percebendo o sofrimento do corpo e percebendo que aquilo era uma espécie de jogo cósmico, aquilo que no hinduísmo chamamos de lila, ele ria da própria crucificação. Era como se existissem dois Jesus, o Jesus ego, o corpo, e o Cristo do lado de fora, percebendo tudo aquilo. Como as duas aves, como lemos no Upanishad, não é a ave as duas árvores em uma mesma árvore, a ave do lado de cima, do galho de cima, que é o Atma, e a ave do galho de baixo, que é o ego, é o Jiva. Quem experiencia as coisas neste mundo é o Jiva. Quem vive as coisas deste mundo? O Jiva, o ego. Enquanto que o Atma, que é a ave de cima, apenas observa. Essa ave de cima não encarna, não tem nascimento, nem morte, nem reencarnação, porque ela é perfeita, é o Atma, é o Cristo. Quem sofre é a alma de baixo, é o Jiva. E é muito interessante isso, porque nós podemos fazer esse diálogo, tecer esse diálogo com os evangelhos, tanto os canônicos quanto os apócrifos, com o hinduísmo. É extraordinário esse conhecimento que Yogananda nos traz, essas chaves que ele nos traz. Você lê ali os evangelhos apócrifos, esse do Apocalipse de Pedro, lê essa passagem de que Jesus estava sofrendo na cruz e ao mesmo tempo rindo daquele sofrimento, você vê o que ali? É as duas aves que estão nos Upanishads. A ave de cima e a ave de baixo. O ego sofrendo as experiências da crucificação do mundo material ilusório maiá, e a ave de cima rindo do filme cósmico, da lila cósmica, da brincadeira cósmica. Nós devemos compreender a realidade, inclusive a interpretação dessas sagradas escrituras, penso eu, partindo do hinduísmo. Por que partindo do hinduísmo? Porque é a religião mais antiga, é a tradição mais antiga, e queiramos ou não, e não é aqui, eu não falo isso porque sou praticante do yoga, discípulo de Yogananda, mas grandes estudiosos já falaram e falam sempre, o hinduísmo é a tradição mais antiga, é a religião máter, é a tradição máter, mãe, de onde saem todas as outras. Então, consequentemente, se o hinduísmo é a tradição mãe, é a mais rica, é a mais profusa. Basta pegar os Vedas, os Upanishads, os textos sagrados da Índia, são de uma riqueza tão grande que chega a ser incalculável. Certa vez eu vi um monge da ordem Ramakrishna falando: é impossível ler os Vedas em uma vida. É impossível ler todos os Vedas em uma vida. Além dos Vedas, ele queria incluir também os Upanishads e assim por diante. Todos os textos sagrados da Índia. A Júlia escreveu: o falar que Jesus estava rindo é fala sua, né? Não, Júlia. Isso está no Evangelho, no Apócrifo, não é minha, não é fala minha, não. Isso está no Apocalipse de Pedro, que é um texto apócrifo. É um texto apócrifo. A alma de Jesus, que é a alma
né, o Atma, percebe a realidade material como um filme, como uma brincadeira, uma lila cósmica, um jogo cósmico. Nós que ainda não temos essa percepção do Samadhi, vemos apenas o corpo, estamos presos ainda ao corpo, e então sofremos muito mais. Aqueles que alcançaram o êxtase, o Samadhi, que têm a percepção como Pratyagatma, eles veem o corpo sofre, o ego sofre, mas ao mesmo tempo eles veem do lado de fora, digamos assim, entre aspas, a consciência expandida, o sofrimento ilusório, Maya, o jogo, a lila ilusória deste mundo. Certa vez, Yogananda, em êxtase, reunido com os discípulos, ele começou a rir do nada, estavam meditando, de repente Paramahansa Yogananda começou a dar gargalhadas. Os discípulos olharam para ele assustados. Mestre, o que houve? Não é? Qual foi a piada? E ele disse, não acreditem nisto aqui. Isto aqui é a grande lila, a grande brincadeira da Mãe Divina. Ela está brincando conosco. Não é real. Então ele entra novamente em êxtase e começa a chorar muito. Os discípulos não entenderam mais nada. E agora? Por que o senhor está chorando? O que houve? E ele disse, do lado de cá parece real. O sofrimento parece real do lado de cá. Então depende de onde a sua mente está. Quanto mais você acreditar nesta lila, nesta maya, neste mundo de dualidade, quente e frio, dia e noite, vida e morte, saúde e doença, tristeza e alegria, quanto mais a sua mente estiver identificada com isto aqui, mais você sofre. O que é que a meditação nos faz? Quando, inclusive, eu particularmente medito muito, eu tenho a nítida sensação de estar num sonho, de que não é real. É como Adi Shankaracharya afirmava, que a realidade é um sonho de Brahman. Brahman está sonhando isto aqui, mas não é real. Este pensamento vem também dos gnósticos cristãos, eles diziam isso, que a realidade é semelhante a um sonho. Esse conhecimento da gnose cristã vem de onde, se não do hinduísmo? Se não do Oriente? Então, queridos, nós devemos ter esse conhecimento da lila cósmica, do jogo cósmico, da brincadeira cósmica, que esta realidade ela não é uma realidade permanente. A única coisa que é de fato permanente é a alma, o Atma, como Krishna afirmou no Bhagavad Gita, a Arjuna. A alma é imortal e indestrutível. Ela é a única realidade. Quarta chave. A expressão esotérica está relacionada à consciência. Deus não é uma pessoa divina, mas sim uma consciência divina. Essa é a quarta chave. Então, quando falamos a respeito de Jesus e do Cristo, Jesus é o corpo humano. Cristo é a consciência que Jesus realizou. Então, quem é o mentiroso, senão aquele que diz que Jesus não é o Cristo? Ele é o Cristo, porque ele se tornou o Cristo, a consciência crística do Filho unigênito. A Júlia escreveu, então, o que faz o divino se apequenar em vir aqui por compaixão? Então, quem tem compaixão, o divino vem por compaixão, Júlia, e ai de nós se não viessem por karuna, compaixão, é aquela a lenda de Kuan Yin, né, do Buda Avalokitesvara, do budismo, quando ele chega aos portões do Nirvana, ele ouve o choro, o sofrimento das almas no mundo, e ele não é capaz de entrar no Nirvana, no paraíso, ele olha para trás e começa a chorar, karuna, compaixão, e ele chora muito, de suas lágrimas profusas se forma um lago, e desse lago surge Kuan Yin, né? O Buda feminino, compassivo,
com 1000 braços e em cada mão um olho, prometendo a salvação de toda a humanidade. Então, os avatares, as divinas encarnações, que são nossos irmãos que já chegaram lá, eles vêm ao mundo por compaixão, para nos ensinar o caminho de volta para casa. Por compaixão. Eles, inclusive, aceitam participar do teatro da lila cósmica, começando do nada, do zero, tudo de novo, como se não soubessem nada. Para quê? Para nos mostrar o passo a passo, por compaixão, por amor à humanidade, como fez o Buda. Quando ele nasceu, como lemos nos textos sagrados do budismo, a criança Siddhartha, o Buda, apontou para o alto, para baixo e disse: entre o céu e a terra não há ninguém mais nobre do que eu. Então é como se perdesse a lembrança de quem ele era, e ele levou uma vida quase comum, que se casou, inclusive, teve filho, até renunciar a tudo, praticar o ascetismo exagerado, até encontrar o caminho do meio e o Satori, a iluminação posterior, aos 36 anos. Ou seja, ele nos mostrou todo o caminho, apesar de ele já ter chegado lá, muito provavelmente em existência anterior, por amor, por karuna. A Júlia escreveu, então a Lila não é tão engraçada assim. Não mesmo, não mesmo, Júlia. A Lila não é, para nós aqui não. Para nós aqui não há graça alguma ver o sofrimento ou passar pelo sofrimento. É como Yogananda disse. Do lado de cá, ele estava chorando. Chorando muito. Do lado de cá, parece real. E ele explicou aos discípulos por que parece, por que tem que parecer. Porque se nós descobrirmos que é tudo um jogo, que é tudo uma brincadeira, nós vamos embora. Quem quer ficar aqui? Quem quer ficar nisso aqui? É por isso que os santos choram de amor, dia e noite por Deus. Aquele que viu Deus chora de amor, porque ele não quer mais continuar nisso aqui. Ele não quer continuar nesse sansara, nessa roda das reencarnações intermináveis de sofrimento, nascimento, crescimento, vida e morte. Nascimento, crescimento, doença, vida e morte, velhice e morte, e nascimento de novo, e tudo de novo, e de novo, de novo. Ninguém quer isso, nós não queremos esse jogo, esse videogame. Nós não queremos isso, nós queremos sair disso aqui, queremos vencer isso aqui. Mas só vamos conseguir de fato vencer esse mundo, essa lila, quando realizarmos o amor. O verdadeiro amor. Enquanto não aprendermos a amar de forma incondicional, não sairemos dessa roda. Não sairemos daqui. Teremos que voltar e voltar. E enquanto não nos desapegarmos das coisas deste mundo, Yogananda dizia, porque ele gostava muito de manga, era a fruta preferida dele, eram as mangas. Ele dizia, até o apego a uma manga, se eu não me libertar disso, eu tenho que voltar para comer manga, para satisfazer o desejo de comer mangas. Os desejos geram sofrimento, geram aprisionamento. Então nós devemos nos libertar de todos os desejos por essas coisas do mundo. E termos aquela vontade por Deus como a pessoa que está morrendo afogada deseja o ar, deseja o oxigênio. Enquanto não desenvolvermos esse amor por Deus, que é o nosso eu maior, é a nossa própria essência, a nossa própria alma, enquanto tivermos desejos pelas coisas deste mundo, estaremos presos ao sansara, a roda interminável das reencarnações, que é o verdadeiro inferno, né? O ranger de dentes. A Júlia também escreveu o amor que não ri da dor, mas a transcende. O amor que é aquele que nos transforma, Júlia. O amor que transforma. Certa vez perguntaram ao Dalai Lama, não é? Um monge católico perguntou a ele qual era a melhor religião. E ele disse que a melhor religião é aquela que te torna melhor.
é aquela que te transforma. Sem essa transformação, sem essa metanoia, não há amor. O amor verdadeiro, ele nos transforma. Então, a quarta chave é essa expressão esotérica da consciência. Não é? Quando se fala em Jesus, o homem, e Jesus, o Cristo. Quando se fala em Jadava, o homem, e Krishna, que é o Filho de Deus, que é Vishnu, é a consciência de Vishnu, consciência de Krishna, consciência de Cristo, consciência do Buda, búdica, não é? Em Siddhartha Gautama. Então essa é a quarta chave, sabermos que Jesus, ele é o Cristo porque ele expandiu a consciência dele no Cristo, em Vishnu. Existe o eu consciente, o inconsciente individual, o inconsciente coletivo, a superconsciência, a consciência de Vishnu, ou crística, ou de Krishna, e a consciência cósmica. Jesus e Jadava realizaram as duas. Eles eram, Jesus e Jadava eram tanto filhos, realizaram a consciência do filho, como acessaram a consciência cósmica também, a consciência do Pai. Tudo é consciência. Então devemos pensar em termos de psicologia. Em termos de psicologia. A psicologia, principalmente a terceira e a quarta forças da psicologia, eu falo isso porque também estudei, fiz 2 anos de psicologia, elas adentraram esse conhecimento que vem do yoga, do budismo, terceira e quarta forças. E o Carl Gustav Jung, pai da psicologia analítica, ele estudou todas as tradições místicas de Oriente a Ocidente. Na verdade, o próprio fundador, o pai da psicologia nos Estados Unidos, ele já vinha adentrando esse conhecimento do Oriente. Ele chegou a falar até de Samadhi, quando a psicologia deu início, no advento da psicologia nos Estados Unidos. Depois, claro, para que a psicologia fosse reconhecida como uma ciência, como entrar para o mundo acadêmico, então ela deixou todo esse lado místico, espiritual, e começou a falar mais em termos de experimentos científicos em laboratórios. Então, no início, ela, para ser reconhecida como ciência, ela perdeu essa parte mística. Betinho, eu acredito que o slide saiu, não estou vendo aqui o slide. Vamos tentar subi-lo novamente. Eu tentei subir, eu tirei e tentei. Então vê aí. Deixa eu ver Tira e aqui. coloca de novo. Vou Pode ser colocar. assim. Porque falta muita coisa ainda nos slides. Falta, eu vou tentar acelerar, porque por Mas causa do tempo, né? tá a tela preta ainda. Aí. Aí, subiu. Opa. Mas vamos ver se avançando Uhum. chegamos lá. Quinta chave. O Milton deixou aqui uma pergunta. O Milton, você pode falar sobre Nishkama Karma Yoga? Milton, por conta do tempo, eu acho que nós vamos acabar saindo um pouco do tema. Nós podemos falar mais, talvez, possivelmente, mais para frente. Pode ser em alguma outra live, para não perdermos aqui o foco. Pode ser, te peço perdão, para não perdermos o foco, porque ainda temos muita coisa aqui para falar. E Karma Yoga, claro que Karma Yoga entra também, mas então a quinta chave, o avatar, a divina encarnação, possui o lado humano e o lado divino, divididos em, como já falei, o eu consciente, o inconsciente individual, coletivo, superconsciência, consciência de Vishnu, consciência cósmica. Ele está consciente de todos estes corpos, como eu falei na história de Jesus crucificado. Ele estava consciente de todos os corpos, inclusive aqui das shariras,
ou dos invólucros, não é? Os 5 invólucros. O Avatar, ele tem consciência de todos os corpos, só que ele tem consciência além dos corpos, ele não está preso aos corpos. Por isso o Avatar vê o corpo sofrendo, mas a consciência dele está além disso, além deste mundo material. Yogananda, inclusive, na autobiografia de um yoga, ele conta uma experiência dessa, em Samadhi, ele caminhando com Silkteso na praia, e ele via o corpo dele como se fosse um espectro, uma sombra, mas a consciência dele estava expandida, muito além do corpo. É uma das coisas que ele também dizia, não é fácil para o Avatar viver nessa multidimensionalidade, porque ele tem a percepção de todos os corpos e está além de todos os corpos. Então, quem pode ser de fato um autêntico exegeta? Esta é a sexta chave. O que é o lado humano e o que é o lado divino no Avatar? É o que eu já falei. Jesus deixou clara tal distinção quando se declarava como filho do homem, o eu, o Jiva, enquanto o filho de Deus é o Cristo, a consciência crística. Isso em qualquer um dos avatares, né? Os dois, o eu menor que sofre, que inclusive na cruz gritou pelo sofrimento, Eli, Eli, lama sabachthani, Elias, Elias, por que me abandonaste? Ali era o eu, era o Shiva sofrendo no Horto das Oliveiras, quando ele suou sangue e pediu, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Então existe o lado humano e o lado divino no Avatar. O corpo de Jesus, o humano, e a consciência crística, o Cristo ou Vishnu. Nessa passagem da Bíblia, Mateus capítulo 25, versículos 35 e 36, nós vemos a consciência crística presente em todos os seres. O Cristo está em todos nós. A diferença é que em Jesus, no próprio Krishna, Jadava Krishna, no Buda, essa consciência está o quê? Desperta. E em nós ela está adormecida. Precisamos despertar no Cristo. Então, quando fizerdes a um destes pequeninos, a mim, né, o fazes, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estava na prisão e foste me ver. Quem? A quem eu dei de comer quando estava com fome? A quem eu vesti? A quem eu dei de beber? A quem eu visitei na prisão? Ao Cristo. A consciência crística em cada ser humano, em cada pessoa, que é aquilo que vemos no Bhagavad Gita, quando Krishna fala a Arjuna que a super-alma, que é a super-alma? Patanjali chamou de Atma. No cristianismo chamamos de consciência crística. Está em cada pessoa, em cada ser humano. E Krishna ainda vai mais longe, ele ainda fala até no comedor de cachorro. A super-alma está até mesmo no comedor de cachorro, como lemos no Bhagavad Gita. Isso, obviamente, a ortodoxia cristã não aceita, porque para a ortodoxia, Cristo é somente Jesus. Cristo é somente Jesus na visão da ortodoxia, na visão, na ótica da gnose e do hinduísmo, do budismo. Todos somos Budas, como afirmou o Buda, o Siddhartha, quando alcançou o Budado, quando alcançou a iluminação. A primeira coisa que ele disse foi: maravilha das maravilhas, todos possuímos a natureza de Buda. A sétima chave, sobre a apocrifia. Essa aqui foi uma visão que Yogananda teve de Jesus, que eu já relatei. O quarto dele se encheu de uma luz azul opalescente, e dos lábios de Jesus desceu um santo graal que veio até os lábios de Yogananda.
A experiência mística de Yogananda com o evangelho apócrifo de Tomé, ele também citou os evangelhos da infância de Jesus, do pseudo Tomé, em que o pseudo Tomé fala a respeito das experiências de Jesus na infância, considerado um evangelho apócrifo. Yogananda cita esse evangelho. E quais foram as palavras que Jesus disse a Yogananda nesta visão, não é, nesta aparição? Jesus disse a Yogananda: quem beber de minha boca tornar-se-á como eu mesmo me tornarei ele, e as coisas que estão ocultas ser-lhe-ão reveladas. Esse é o Logion 108 do Evangelho de Tomé. Ou seja, aquele que bebe de minha boca, de meus lábios, é semelhante a mim, é um Cristo. É alguém que tem a consciência crística, isso está nesse Evangelho de Tomé. Nós temos uma live aqui no canal A Era do Avatar sobre o Evangelho de Tomé. Quem quiser saber mais, aqui no canal do Betinho, A Era do Avatar, o Evangelho Apócrifo de Tomé. Como eu disse no início, Alexandre, a playlist está na descrição do vídeo. Basta clicar no link da playlist e facilmente acha essa live. Ótimo. No Evangelho da Infância, esse do pseudo Tomé, Yogananda relata que, inclusive, acontecem episódios, ali são relatados episódios que, para nós ocidentais, Yogananda comenta isso, para vocês ocidentais, vocês acham algo difícil de aceitar, porque são momentos da infância de Jesus que parece que Jesus era mau. Que Jesus era mau. Mas se vocês pegam os textos sagrados, né, da Índia que contam a vida do Senhor Krishna e de outros santos da Índia, vocês verão que para nós, hindus, o que está registrado no Evangelho de Tomé, pseudo Tomé, não é algo tão extraordinário assim, e nós não vemos Jesus como se fosse mau por conta desses episódios. Para nós hindus, não. É aquilo que eu falei no início da questão da mente racional. Se olharmos a realidade apenas de forma linear, esses episódios da infância de Jesus, do Evangelho Apócrifo, do pseudo Tomé, nos parecerão algo bastante violento da parte de Jesus, como se Jesus não tivesse aquilo que eu falei, inclusive, para a Júlia a respeito de Kuan Yin, da compaixão. Mas ele não é um avatar, ele não está aqui por compaixão, como ele age dessa forma? Como a criança Jesus age dessa forma? É o que Yogananda disse, nós não podemos julgar pela aparência, e nem pela aparência das atitudes, quando, por exemplo, Jesus já adulto, como está registrado no nos evangelhos canônicos, em que ele entra no templo com um chicote, rodopia o chicote no ar, vira as mesas dos cambistas, expulsa os vendilhões do templo. Parecia que Jesus estava irado. Mas ele não é um avatar cheio de amor, de caruna, de compaixão, porque ele agiu dessa forma, irada, expulsando as pessoas que estavam no templo, fazendo do templo comércio, um lugar sagrado, a casa do Pai. É aí que devemos compreender que o avatar, mesmo quando age de forma excêntrica, inclusive existe uma live no canal da Escola de Yoga do Lago que fiz recentemente, quando o mestre age de forma excêntrica, ele não está agindo movido pela ira, pelo ódio. Internamente, a sua consciência é como um lago sereno, apesar de que no mundo externo, na atitude externa, a física do mestre, ele aparentar estar cheio de ódio, quando na verdade não está. Ele apenas está agindo com energia, porque naquele momento é necessário. Existe alguma lição que deve ser mostrada para os discípulos ou para não discípulos, dependendo do episódio, dependendo do contexto.
mas dentro dele o lago sereno continua. É uma das coisas que Yogananda também nos fala sobre isso. Eu posso até agir externamente, aparentando estar com raiva, mas dentro de mim, o lago da consciência continua em Niroda, continua tranquilo. Aqui é um episódio da infância de Jesus em que ele estava, né, criancinha, pequenino, ele estava fazendo passarinhos de barro, brincando, e num dia de sábado. E os fariseus, os judeus ortodoxos, de visão dogmática do tempo de Jesus, e que inclusive tramaram a crucificação dele, um judeu viu Jesus brincando com passarinhos no dia de sábado e correu para José, para avisar José: olha, seu filho está brincando, fazendo passarinhos de barro, hoje é sábado, não podemos fazer nada no dia de sábado. E José, então, vai até lá para ralhar com Jesus. E José chama a atenção de Jesus, Jesus olha para os passarinhos de barro e diz a eles: voem! E os passarinhos de barro criam vida e saem voando. Aqui esse episódio é tranquilo. Agora existem outros episódios que nós devemos realmente tomar cuidado. Eis a importância, como falei no início, que o verdadeiro exegeta necessariamente tem de ser uma pessoa iluminada, porque eu mesmo, Alexandre Campelo, lendo esses textos, obviamente que eu teria um julgamento errado. Obviamente que ao ler esse evangelho apócrifo da infância de Jesus, eu ia pensar mal de Jesus, se não fosse Yogananda falando não pense mal dele, porque ele agiu dessa forma, existe um motivo do Avatar agir dessa forma. Não é que ele é mau, não é que ele é violento. Então, o extremo cuidado nas interpretações é fundamental. Pessoas não iluminadas interpretando textos sagrados é um perigo para a humanidade, como já falei. É por isso as guerras santas, as guerras que existem religiosas, porque por causa da falsa interpretação, da interpretação errada das Sagradas Escrituras. Inclusive hoje, queridos, eu tenho visto muitos falando a respeito dos textos apócrifos, dos evangelhos apócrifos, e dizendo, afirmando que o Deus do Antigo Testamento é mau, Yaldabaoth, Javé, é mau, é um Deus mau, é um Deus vingativo, é um Deus doente. Cuidado com essas interpretações. Cuidado com essas interpretações. Porque quando lemos Yogananda, acredito que o próprio Satya Sai Baba, quando lemos os próprios santos, autênticos santos da Igreja Católica, que são santos, como São Francisco, Teresa de Ávila, que já citei, eles não falam que o Deus do Antigo Testamento é mau ou é doente. Então, cuidado com a interpretação, cuidado com aqueles que vêm com esse tipo de interpretação, que inclusive levam muitos ao ateísmo, a acreditar que o mundo é mau, que os gnósticos acreditavam num mundo mau, os gnósticos não acreditavam que o mundo era mau. A visão dos gnósticos era essa semelhante à nossa do yoga, de que o mundo é a lila de Deus. É a brincadeira, não que seja necessariamente mal. É um jogo, é uma brincadeira. E quando acessarmos a mente mais evoluída, que não é a racional, perceberemos isso, que é tudo uma brincadeira, é um jogo. É muito difícil, enquanto continuarmos pensando com a mente racional, aceitar que tudo é uma brincadeira, principalmente se você está sentindo dor, principalmente se você tem o braço quebrado. Falar não é uma brincadeira quando você está com o braço quebrado, quando você está sentindo dor. Então é necessário, para que você compreenda que é de fato uma lila, que é de fato uma brincadeira, que primeiro você acesse essa mente superior, que você esteja em Ananda, em bem-aventurança. Se você não estiver em bem-aventurança, sentindo essa inefabilidade de Deus dentro de você, realmente você não vai aceitar que tudo é uma brincadeira, porque você está sentindo dor.
E na dor você não diz que é brincadeira. Então, o que é que os mestres, quando eles falam que é uma lila, que é um jogo, que é uma brincadeira, o que é que eles querem dizer? Eles estão falando de um nível de consciência muito superior ao nosso. Eles estão falando de um nível de bem-aventurança. Então, para eles, eles percebem que é uma brincadeira, que é um jogo. Mas nós temos essa dificuldade ainda de aceitarmos isso. É mais fácil para nós aceitarmos que tudo é sofrimento, que tudo é mal, e que vai acabar mal, porque é o que estamos vendo, é o que vemos. Infelizmente, eis a importância da meditação, eis a importância de acalmarmos os redemoinhos mentais e de acessarmos essa ananda, essa bem-aventurança. Sem isso, nós não compreenderemos o que os mestres querem dizer e julgaremos mal tanto os textos sagrados quanto os deuses, ou o Deus do Antigo Testamento, Javé. Existe uma pessoa hoje aqui no Brasil que diz ter visões de Javé. E existe um canal da Alaia, ela eu tenho assistido os vídeos dela, não conheço tudo que ela realmente fala, mas os vídeos que eu já assisti até aqui, é Viveka o nome do canal dela. Eu gosto muito. Ela tem um conhecimento profundo da gnose e ela fala muito bem, a Alaia e Viveka, o canal. Gosto muito dela. Ela, certa vez, ela disse em relação a essas pessoas que dizem que têm visões de Javé. E diz até que Javé, tem uma pessoa aqui no Brasil, não vou citar o nome, diz que já viu Javé em uma cadeira de rodas. Javé apareceu para ele em uma cadeira de rodas. E a Alaia tem um vídeo lá no canal dela, ela disse, pessoal, cuidado com isso. Cuidado com isso. Não é assim que os gnósticos viam Yaldabaoth ou Javé. Mas de forma semelhante ao que nós no yoga vemos, como uma persona do Deus verdadeiro, que é o inefável, que é o silêncio absoluto, que está além, é Brahman, que está além de Yaldabaoth, de Javé. Então, se vocês quiserem também acessar o canal da Alaia Viver, que eu recomendo. Não conheço todo o pensamento dela. Já assisti alguns vídeos, gostei muito. Muito bons os vídeos da Alaia. Então, o Deus do Antigo Testamento é mau? Não, ele não é mau. Ele é uma persona do Deus maior. Assim como Brahma no hinduísmo. Brahma, Vishnu e Shiva são personas de quem? De Brahman. Brahma, inclusive, quando lemos Brahma, quando lemos a respeito de Brahma, no Srimad Bhagavatam, nos outros textos, no Shiva Mahapurana, ele parece ser atrapalhado, vaidoso, atrapalhado, às vezes egoísta. Existe um episódio no Shiva Mahapurana em que ele é flechado, Brahma é flechado por Kama, que Kama, inclusive, foi uma criação dele, né, que na tradição ocidental seria o Cupido. Ele foi flechado por Kama e ele se apaixona, Brahma se apaixona por uma filha dele, a Sangya. E ele é repreendido por Shiva, o senhor Shiva. E no Shiva Mahapurana, Shiva é maior do que Brahma. Shiva, no Shiva Mahapurana, é o Maheshwara, é o senhor do cosmos, é Shiva, e não Brahma. E nem Vishnu, mas Shiva. Cada Purana conta histórias, às vezes, muitas vezes de formas diferentes, foram escritos pelo mesmo autor. Por quê? Porque quem escreveu os 18 Puranas, que inclusive tinha o nome de Krishna, não é Krishna, o Krishna Avatar, é um outro Krishna, que escreveu os 18 Puranas. Ele tinha a ideia de passar um conhecimento das diferentes formas que cada um de nós tem para a adoração de Deus. Nós podemos adorar ao Senhor como Vishnu. Isso quando lemos os Puranas, né, de Vishnu, como o Srimad Bhagavatam, por exemplo. Eu tenho toda a coleção do Srimad Bhagavatam. Aqui no Srimad Bhagavatam é dito que Vishnu,
ou Krishna, é a suprema personalidade de Deus. Já os Purana da Shakti, o Devi Purana, diz que a suprema personalidade de Deus é a Devi, é a mãe divina. Então, são formas que nós temos devocionais para a adoração de Deus. Não significa que Krishna é Deus, depende da sua devoção, ou que Shiva é Deus, existem aqueles que adoram Shiva como Deus, ou que a Devi, como Ramakrishna. Quem Ramakrishna adorava? A Devi. Ramakrishna adorava Kali. Para ele, Kali era Deus. Yogananda também. Então, depende da nossa devoção. A mente analítica é um problema, pois a realidade não comporta absolutos. Yogananda dizia, em um mundo de relatividades não comporta absolutos. Então nós não devemos mais pensar como a criança, como o adolescente, de forma analítica, porque, como falei no início da live, a realidade ela não é assim, ela é sinuosa. A realidade é sinuosa e não uma linha reta. Se você continuar pensando sempre de forma muito racional, você não chega a conclusão alguma. Existe essa história, então, também no Evangelho do pseudo Tomé de Jesus na infância, em que uma criança, Jesus criança caminhando, vem uma outra criança e esbarra no braço de Jesus e derruba Jesus no chão. E Jesus se levanta irado com aquela criança e amaldiçoa a criança, e a criança cai morta. Os pais da criança, apavoradas com aquilo, pegam o corpo do filho, levam até José, falam para José, o teu filho, olha o que o teu filho fez com uma palavra, né, de maldição, ele é mau e tal, e José então vem para dialogar com Jesus. E Jesus parece realmente determinado em afirmar, você não sabe quem eu sou. Então, quando lemos esse texto do pseudo-apócrifo de Tomé, nós pensamos, meu Deus, Jesus é mau. Jesus é mau. Como interpretar isso? Aí é por isso que eu falo, temos que recorrer aos santos, que Yogananda falou sobre isso. Ele citou essa passagem na segunda vinda de Cristo, e Yogananda cita essa passagem. Lemos e vemos muitas passagens, ele diz, no Srimad Bhagavatam, que poderíamos dizer que Deus é mau. Mas devemos compreender as atitudes, certas atitudes do Antigo Testamento, ou dos evangelhos apócrifos, ou mesmo dos evangelhos canônicos, de forma kármica. Tudo funciona dentro da lei do karma. Existe aquela passagem também dos canônicos do Antigo Testamento, canônico, de Elias, do profeta Elias, em que duas ursas, crianças, zombam de Elias, porque ele era careca. Ele era careca e as crianças começam a rir dele, a zombar dele. E então ele amaldiçoa as crianças, e duas ursas saem do meio do mato e decapitam as crianças, matam as crianças. Isso está lá no Antigo Testamento. Então muitos vêm, ao lerem essa passagem, dizem, Deus é mau, Elias era mau, Javé é mau. Mas e a questão kármica daquelas crianças? Quem foram aquelas crianças em vidas passadas? Por que acontecem acidentes? Ou mesmo quando a própria natureza se torna furiosa conosco, como um tsunami que mata milhares de pessoas, ou um terremoto que destrói cidades e morrem milhares, milhões de pessoas, como uma chuva torrencial que aconteceu na China em 1900 foi no início desse século, agora não me recordo a data exata, em que morreram 3 milhões de pessoas nessa tempestade na China. 3 milhões de pessoas. Deus é mau? A resposta é não. Esse mundo possui leis. Que leis? Do karma. Então tudo acontece movido pela lei do karma. Até mesmo a atitude de Jesus criança ou de Elias, quando ele amaldiçoa aquelas crianças, nós não sabemos quem foram aquelas crianças em vidas passadas. O que elas fizeram para ter aquele karma
aquele mau karma para serem decapitadas por ursas, por duas ursas. Karma. Existe no budismo, o Buda irado, Padmasambhava. Quem conhece a vida de Padmasambhava, que já leu sobre Padmasambhava, pode pensar, meu Deus, um Buda irado. Existe um momento em que ele foi aprisionado numa torre, ele estava lá na torre, e o príncipe passa lá embaixo, e ele com o Vajra, quem sabe que Vajra quer dizer raio, né, de metal pesado. Ele coloca a mão pela janela da torre e solta o Vajra. Matou o príncipe. Ele era mau. Se olharmos por essa ótica de que ele era mau, de que Jesus era mau, de que a natureza é má, estamos num problema psicológico complicado. Mas se olharmos pela ótica de que tudo funciona pela lei do karma, do mérito, do demérito, punya karma, apunya karma, se olharmos por essa ótica do karma, Jesus não foi crucificado à toa, ele resgatou o karma de milhões quando foi crucificado. Se olharmos por essa ótica do karma, então Deus não tem nada a ver com isso. Nem Javé tem nada a ver com isso. O que acontece nas Sagradas Escrituras de Oriente e Ocidente, ou até mesmo no Antigo Testamento e no Novo Testamento, é kármico. Esta imagem aqui do Srimad Bhagavatam, esse é outro volume do Srimad Bhagavatam, esta imagem. Quem conhece a história de Pralada, do Santinho Pralada e de Narasimha? Quem conhece essa história de Narasimha? Ali foi o karma de quem? Quando Narasimha é obrigado a matar o pai de Pralada. E Narasimha era Vishnu. Por que isso acontece? Porque era o karma do pai de Pralada. Como era mesmo o nome dele? O rei perverso rei, pai de Pralada, um rei demoníaco, enquanto Pralada, Hiranyakashipu, obrigado, Betinho. Enquanto que Pralada era um santinho. Um santinho. Então, queridos, tudo funciona de acordo com a lei do karma, não é maldade. Yogananda, muitas vezes, ele tinha que ser severo com os discípulos, como já narrei, já falei em outras lives também. Certa vez, inclusive, ele conversando com o irmão Anandamoy, ele disse ao irmão Anandamoy, sabe, para mim não é fácil. Às vezes eu tenho que ser duro com vocês. Porque na posição em que eu estou como instrutor, eu preciso disciplinar o ego. O ego tem que ser destruído de vocês. Ou é assim, ou vocês jamais realizarão Deus, o inefável. Porque, de fato, quem é que se sente ofendido? É o ego que se ofende. E o ego é o nosso maior inimigo. Sem verdadeira humildade, sem verdadeiro despojamento, sem verdadeiro desapego, nós jamais realizaremos Deus. Aqui a imagem de Krishna, não é, na batalha de Kurukshetra, Krishna lutando contra o perverso rei Kansa. Isso são coisas que muitas vezes nós não compreendemos, mas ele não é o avatar do amor. Como pode isso? A questão é, ele agiu pela lei kármica e dentro dele, assim como quando Jesus rodopiou o chicote no ar, dentro dele não havia sentimento de ódio, não havia sentimento de vingança. O lago sereno da consciência, apesar de externamente ele precisar agir com energia. Aí, para tirarmos aquela imagem de Jesus severo, coloquei essa imagem de Jesus criança, sorridente, e de Krishna com Radharani. Então, queridos, essa questão do pensamento muito racional, muito linear, inclusive na era em que nós estamos, da física quântica, o que é que os laboratórios, que os físicos veem em laboratórios de altas energias, o que eles veem lá foge muito da nossa linearidade, do nosso pensamento analítico.
Então as coisas nem sempre vão ser 2 mais 2 é igual a 4. O santo não significa que pelo fato dele ser santo ele vai ser sempre zen, não. Swami Vivekananda falava com energia. Yogananda falava com energia. Se vocês pegarem palestras de áudios de Yogananda, I'm Paramahansa Yogananda, falava com energia. Não era aquela coisa, eu, Paramahansa Yogananda, não. Isso não significa que ele fosse mal, não significa que ele fosse irado, que ele estivesse zangado, nada disso. Então nós devemos começar a pensar em termos de complexidade. A realidade ela é complexa, ela não é linear o tempo todo. Compreendendo, mais uma vez, por favor, não me entendam mal, compreendendo que quando eles agem com energia, dentro deles não existe ódio. É o que Krishna também disse a Arjuna: você irá para a batalha, mas não movido por sentimentos de ódio, de vingança, nada disso. Você não pode ir para a guerra com ódio no coração ou com vingança no coração. Você irá apenas no devido dever de agir em defesa do Dharma. Não movido pelo ódio, apenas na ação do bem, do Dharma. Entrando na questão dos canônicos e dos apócrifos, os textos canônicos é uma linguagem mais didática, esotérica com X, palatável, aceitável, ligada à mente consciente, mais racional. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que são considerados canônicos, né, eles são mais fáceis de compreender. Por quê? Porque eles estão ligados mais à mente racional. E eles foram escritos para o público maior, para o público que estava com uma mente mais infantil, digamos assim, que não tinha o conhecimento iniciático, o conhecimento esotérico. E os textos apócrifos, eles são também palavras de Jesus para um outro público, um público mais restrito, um público que tinha uma capacidade de compreensão mais profunda, mística, esotérica, enquanto aquele outro público, que inclusive se tornou a Igreja Católica no sentido ortodoxo da palavra e dogmático da palavra, eles ficaram com os evangelhos canônicos, que eles mesmos classificaram como canônicos, porque não eram capazes de compreender essa visão mais profunda, mais esotérica, que eles chamaram de apócrifos. Linguagem hermética, metafórica, esotérica, mística, ligada à mente intuitiva, Budi, oriental, semelhante aos koans do budismo, com muitos termos da filosofia grega, inclusive. Se os evangelhos tivessem sido escritos pelo próprio Jesus, certamente seriam ainda mais profundos, bem diferentes, porque foram escritos, não é, por discípulos, e inclusive os canônicos é sempre segundo Mateus, segundo Lucas, segundo João, e não pelo próprio apóstolo. E sobre Deus, quem é de fato? Nem Brahma e nem Yahvé. Por quê? Porque Brahma é uma persona, é uma máscara. Quando lemos, por exemplo, Joseph Campbell, as máscaras de Deus, ele fala sobre isso. Deus usa máscaras, personas, como diria Carl Gustav Jung. O que são as personas? Agora, por exemplo, eu estou falando a vocês como um estudioso, como um teólogo, tenho pós-graduação em teologia. Então, estou falando como um teólogo agora. Então, estou usando a máscara do teólogo. Quando terminar esta live, estarei com a minha esposa, e aí estarei vestindo a máscara do marido, do esposo. Quando estiver com os meus filhos, estarei com a máscara do pai. Quando estiver com os meus pais, estarei usando a máscara de filho, e assim por diante. Então são máscaras que todos nós usamos, personas, e Deus faz a mesma coisa.
Então ele usa a máscara de Brahma como criador do universo, mas ele não é Brahma. Ele é algo totalmente indefinível. É o silêncio, é o inefável, é o indescritível, sobre o qual nada pode ser dito, a não ser que ele é Sat Chit Ananda, como dizem os mestres do yoga. Ser, consciência e bem-aventurança. Nada mais pode ser dito a respeito do uno, do inefável. E os gnósticos falam isso também, em relação a Yahvé, a Yaldabaoth. Então são máscaras de Deus. Tanto na cosmogonia hindu quanto na gnóstica, o Deus manifestador não é o Deus real, mas apenas uma persona. E significa que ele é mau, que Brahma é mau, que Yaldabaoth é mau? Não! São apenas máscaras. Porque se eles fossem de fato maus, então nós poderíamos dizer que o Deus impessoal, aquele sobre o qual nada pode ser dito, também é mau. Porque são máscaras dele. Tanto Brahma, quanto Vishnu, quanto Shiva são máscaras do Deus maior. Aqui é uma descrição de Aldabaoth, né, Javé, segundo os gnósticos, filho de Sofia, a cisígia do Cristo. Seria, na visão de alguns intérpretes da gnose, um misantropo. Na verdade, ele não é um misantropo, alguém que odeia a humanidade. Ele é apenas uma persona, uma máscara do Criador cósmico, assim como Brahma é o Criador do nosso universo. E para cada universo existe um Brahma, um Vishnu e um Shiva. O nosso universo tem um Brahma, um Vishnu e um Shiva. O outro universo, a milhões de anos-luz daqui do nosso, tem outro Brahma, outro Vishnu e outro Shiva. Ou outro Yaldabaoth, né, Yahvé, e assim por diante. São personas, são máscaras. Inclusive, lemos lá em Isaías, no Antigo Testamento: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu sou Jeová, que faço todas estas coisas. Agora nós vemos algo semelhante no Bhagavad Gita. Isso está em Isaías, capítulo 45, versículo 7. Em Isaías, no Antigo Testamento. Aí nós vamos no Bhagavad Gita. E no Bhagavad Gita, lemos Krishna falando a Arjuna algo muito parecido. No Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 12. Fique sabendo que todos os estados de existência, sejam eles em bondade, paixão ou ignorância, manifestam-se por minha energia. Ou seja, veja o que ele está dizendo. Todos os estados de existência, seja o de bondade, sattva, de paixão, rajas, ou de ignorância, tamas. O que é ignorância? Também pode ser considerada a maldade. Tudo vem de onde? Do Deus Supremo. Aqui é Krishna, é a consciência suprema falando por intermédio do corpo humano chamado Jadava. Por isso que nós não podemos afirmar que Yaldabaoth é mau, que Javé é mau. Não, não é assim. Num certo sentido, eu sou tudo, mas eu sou independente de tudo. Eu não estou sob a influência dos modos da natureza material, mas eles, ao contrário, estão dentro de mim. Nada escapa a Deus, tudo está nele. Só que ele, ao mesmo tempo, não está preso à sua própria manifestação, ele está fora de sua manifestação. Inclusive no meu canal Histórias da Índia, eu explico uma passagem do Shiva Mahapurana, em que comparo, porque na verdade quando falamos em mitologia, nós devemos compreendê-la de forma muito profusa, muito rica. Você falou em mitologia, ou mesmo em qualquer um dos textos sagrados, no sentido mais profundo, nós estamos falando de quê? De fatos históricos, psicológicos, cosmológicos, cosmogônicos e mitológicos ao mesmo tempo. Astrológicos, astronômicos, tudo isso ao mesmo tempo. Nós não podemos divorciar esse conhecimento.
é uma visão transdisciplinar. Sem essa visão transdisciplinar, jamais compreenderemos a mitologia. Então existe uma passagem lá no Shiva Mahapurana, como disse no início da live, que Shiva se apaixona por sua própria filha, Sandhya, porque ele foi flechado por Kama, Cupido, na tradição do hinduísmo. E Shiva, o senhor Shiva, o repreende, inclusive corta uma das cabeças de Brahma, como está lá narrado no Shiva Mahapurana. Como compreendemos isso dentro da psicologia? Eis a importância aqui da psicologia. Então, Brahma, neste caso, ele age como o quê? O nosso ego. Seria o ego humano e o ego universal no sentido do inconsciente coletivo, não da superconsciência, da consciência crística e da consciência cósmica, não, mas do inconsciente coletivo, o ego no inconsciente coletivo. Isso é psicologia pura. Esse é o ego, Brahma, agindo no Shiva Mahapurana. Kama, que é o desejo sexual, age como o quê? Isso aqui eu estou falando partindo da visão da psicanálise de Freud. Age como o quê? Como o id, os impulsos, o id. E Shiva, o senhor Shiva, repreende Brahma, repreende o ego por ter agido mal, por ter aceitado a flechada de Kama do desejo. E neste caso, Shiva é quem? É o superego. O ego, o id e o superego de Freud. Então nós não podemos realmente compreender e interpretar as escrituras de forma leviana, é algo muito mais profundo. Brahma não é uma pessoa que doente, como alguns vêm dizendo, canalizei Brahma e eu o vi numa cadeira de rodas e ele é mau e ele agora está arrependido. Queridos, isso não é assim. Não é assim. Tudo é a lila do Senhor. Para melhor compreensão do cristianismo gnóstico, precisamos partir da ótica do Sanatana Dharma, de que nada existe por acaso e nada existe sem o propósito da lila cósmica do Senhor. Isso aqui é uma imagem que está no Srimad Bhagavatam, em um momento em que Brahma testa o Senhor Krishna. Krishna, Jadava Krishna, é o próprio, é a consciência maior encarnada no corpo Jadava, que é superior a Brahma. Brahma é uma persona de quem? De Krishna, neste caso. E Brahma quer testar Krishna para saber quem verdadeiramente é Krishna. O que Brahma faz? Como disse, isso está relatado no Srimad Bhagavatam, em um dos cantos do Srimad Bhagavatam. Brahma esconde os animaizinhos e os amigos de Krishna, da visão de Krishna. Krishna percebe. E o que Krishna faz? Como ele é o Senhor, ele se multiplica, ele se torna aqueles mesmos animaizinhos e os seus amiguinhos. Ele cria formas dos amigos, se multiplicando em vários, para substituir as crianças que Brahma escondeu. Quando Brahma retorna depois de um determinado tempo, vê as mesmas crianças ali que ele havia sequestrado, que ele havia escondido, e os animais estão todos lá. E ele então percebe que na verdade era Krishna, era o Senhor Vishnu que fazia isso. O que é que Brahma faz? Ele se rende. O próprio Criador, o próprio Senhor deste universo, se rende a Krishna. E ele ali, então, está orando nessa imagem, está chorando e orando para Krishna, para o Senhor. Essa é uma outra imagem, isso aqui está num dos livros de Yogananda, essa imagem de Paramahansa Yogananda, da mãe, da Devi, da mãe cósmica, é uma outra ótica. Enquanto nossos irmãos Vaishnavas afirmam que Krishna é a suprema personalidade de Deus, os Shaktistas, os Tantricas, afirmam que a suprema personalidade de Deus não é Krishna, é a Shakti, é a mãe divina, é uma outra forma de vermos Deus. Por quê? Porque Deus não tem uma forma. Ele é a consciência cósmica que assume formas, máscaras,
dependendo da devoção de cada um de nós. Então, se a minha devoção é maior pela Mãe Divina, ele vem a mim como mãe. Se é por Krishna, ele vem a mim como Krishna. Se é por Shiva, ele vem como Shiva. E assim por diante. Nesta imagem, nós vemos a Mãe Cósmica, e ali, não sei se dá para enxergar, os três deuses, né? Brahma, Vishnu e Shiva no coração dela, numa flor no coração, eles saem do coração dela. A Mãe Cósmica, como suprema personalidade, tendo Brahma, Vishnu e Shiva como subordinados, como personas dela, personas do Absoluto. E na visão da gnose cristã, Deus é chamado de Mãe e Pai. E Yogananda ele nos ensinou a orar dessa forma: Pai Celestial, Mãe, Amigo, Amado Deus. Ele sempre falava Deus, Pai e Mãe. E a gnose, os gnósticos cristãos faziam isso. Mãe, Pai, ou Pai e Mãe, o Deus Mãe e Pai, que é Barbelô, né, para os cristãos gnósticos. Yogananda orava citando o Pai Celestial e a Mãe Divina. Jesus, nos textos gnósticos, orava desta forma também. Sempre para Deus Pai e Mãe. Barbelô, na visão da gnose cristã, seria esse Mãe-Pai, esse Deus Pai-Mãe ou Mãe-Pai. Não é? Inclusive, lemos no Apócrifo de João: este é o primeiro pensamento, imagem dele. Ele se tornou o útero de tudo, pois é ela, porque é ele e ela, né? É andrógeno, pois é ela que precede a eles todos, a mãe e pai, o primeiro homem, antropos, o Espírito Santo, os 3 vezes masculino, o 3 vezes poderoso, o triplamente nomeado uno andrógeno e o eterno Aeon, dentre os invisíveis, e o primeiro a se apresentar, apócrifo de João, imagem de Mahaprakriti, retirada de uma obra de Paramahansa Yogananda. Aeon, os Aeons são cisígias, né? Nos lembra que os consortes do hinduísmo, Shiva e Parvati, Vishnu e Lakshmi, Brahma e Sarasvati, né? Eles têm consortes, sempre o par, masculino e feminino, ativo e passivo. São as forças do universo, assim como a eletricidade, o polo positivo e o polo negativo, para que surja o quê? A luz. Então são aeons. Primeiro tem o invisível, inefável, absoluto, silencioso, é o silêncio eterno, sobre o qual nada pode ser dito. Num determinado momento, esse silêncio, que no yoga nós chamamos de Brahman, o impessoal, ele deseja manifestar. Então, ele manifesta o primeiro pensamento, que é Barbelô, que é essa forma masculina e feminina ao mesmo tempo, a mãe divina, o útero divino, que é masculino e feminino, Barbelô. Barbelô depois gera o Cristo, que é o Filho, a consciência do Filho, que no yoga chamamos de Vishnu, a consciência de Vishnu. O Cristo gera, na visão da gnose cristã, Sofia, a sabedoria. A sabedoria, num determinado momento, ela gera um outro ser, mas ela gera sem a ajuda do Cristo, da consciência crística. E essa outra consciência que Sofia gera é Yaldabaoth, que não tem o aspecto do Cristo, mas ele vem com a força da manifestação, da criação. Então ele não é necessariamente mal. Tudo personas vem descendo da mesma consciência, manifestações que vão se tornando da luz, do imperecível, vão se materializando, descendo. Essa é a queda, de certa forma, de Adão e Eva. A queda do inefável, a queda do absoluto. E quando falamos queda, não é algo ruim, é a lila, é a brincadeira, porque se não fosse assim, não poderia ser, simplesmente não poderia ser. O inefável jamais se manifestaria, ele continuaria lá. Então, para que ele se manifeste na sua lila, no seu jogo, no jogo da Mãe Divina, ou como os nossos irmãos Vaishnavas falam, no jogo, na brincadeira de Krishna, essas manifestações
do invisível, espiritual até o material, teve que acontecer, mas não como um erro, como um acidente, como muitos por aí vêm falando, como se fosse um acidente. Não foi um acidente, foi proposital. Deus assim o quis, porque ele queria essa manifestação. E faz parte, dentro das yugas, das eras de manifestação, não só da humanidade terrestre, mas de todos os cosmos que são criados, depois desaparecem, são as idades de Brahma, né, as idades e mortes de Brahma. Os universos surgem, depois desaparecem, surgem novamente, desaparecem assim. Esse é o samsara do qual devemos alcançar a nossa moksha, a nossa salvação, a nossa libertação, Kaivalya. Semelhanças entre Barbelô e Narayana. Narayana, o nome Narayana ou Narayana também pode significar o homem original, Purusha, Nara, humano, Ayana, direção. Então, Barbelô, fazendo aqui uma comparação com Narayana. Lembrando que muitas vezes cada uma dessas consciências elas podem ter representações menores e até maiores. Por exemplo, Krishna, ele representa não só o homem Jadava aqui na Terra, a história de Krishna no planeta Terra, mas ele também representa o Atma em cada um de nós quando ele baila com as gopis. Quem são as gopis? Somos nós. O casamento, quando se fala no cristianismo, que somos noivas de quem? Do Cristo. De onde vem essa ideia de sermos noivas do Cristo? Vem do hinduísmo. Nós somos noivas de Krishna. Somos as gopis, as nossas almas são as gopis, são as almas. Então ele representa tanto o Atma, como também o Atma em cada um de nós, a alma em cada um de nós, como ele representa também aquele inefável sobre o qual nada pode ser dito. Ele representa as duas coisas. E o Cristo, na tradição da gnose, o Cristo também é uma serpente, só que uma serpente de sabedoria. Por isso que Jesus disse a Nicodemos no Evangelho canônico, quando ele diz a Nicodemos: assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, deve o Filho do Homem ser erguido, para que todo aquele que nele crê tenha nele a vida eterna. Qual é a serpente? A serpente da Kundalini, que, de certa forma, representa a consciência crística em nós, o Atma em nós. Então, o Cristo também é uma serpente, a serpente divina em nós. A serpente caída, demoníaca, está lá embaixo, demoníaca, adormecida. E a serpente divina, que é o Cristo em nós, está aqui, no iluminado, naquele que se tornou Crestos, que se tornou o ungido, que despertou por meio da Kundalini, a glândula pineal, liberou o hormônio conhecido como Amrita, o néctar da imortalidade, e ele então se tornou um Crestos, um ungido, um Cristo. O inferno existe em todas as tradições, inclusive no hinduísmo, no budismo, que é chamado de Naraka. São estados de consciência. O inferno não é eterno, mas é citado no Srimad Bhagavatam, é citado também nos textos budistas, como é citado no cristianismo. A ideia do inferno não é só cristã. Na verdade, o cristianismo, mais uma vez, herdou um conhecimento que vem do Oriente. Naraka significa inferno. Aqui é um painel, né, um grande painel central, com Yama, o deus da morte, e ali o que ocorre nos infernos. Inclusive, em alguns textos, é dito que o inferno é citado como um lugar escuro, muito escuro, um umbral, né, como lembra aquilo que é dito por nossos irmãos espíritas, né, sobre o umbral, um lugar umbralino, um lugar escuro. No budismo existem os infernos quentes, os infernos frios, mas é tudo estado de consciência, não é algo eterno. Mude a sua frequência para Deus e você estará livre disso tudo. E para encerrar,
sobre o Deus autêntico, Yogananda disse: Ele é o mais amado entre os que são amados, o mais querido entre os que são queridos, o mais próximo entre os que são próximos. Sukhdev, sua mestre de Yogananda, dizia: realizar Deus é o funeral de todas as tristezas. Betinho, quase 2 horas de live, peço perdão pela. Realmente é muita coisa. Foi Acelerei o bastante máximo que eu pude. material. É, bastante material, mas foi muito bom. Deixa eu rapidamente agradecer a presença das pessoas, antes que elas se retirem. Vacira Lígia, Júlia Meríssima, Denise Maia e Sérgio, Sônia Mesquita, nossa querida irmã divulgadora aí do nosso canal, Laís Sá, César Moreira é a Cristina, que é a esposa dele, que está no celular dele. O casal Solange e Milton Monteiro, o Carlos Augusto, Isadora Pedrosa, Selma Barreto, Ana Maria Bittencourt, de São Paulo, professor Alcina Lago, Valéria Araújo, e foram esses que deixaram a saudação aqui. Olha, o professor, poxa, é muito bom. Essas lives são maravilhosas, são verdadeiras aulas. Agora, pena que o tempo é curto para tanto material, né? E olha que eu E, tento encurtar ao máximo, mas não é fácil é, não, Betinho. e Mas tomara é. que E tomara, professor, que as pessoas se interessem pelo conteúdo, porque ele é muito extenso, ele não é simplório, não é rápido, não é de fácil entendimento. É preciso prestar atenção, preciso pesquisar. Então, a gente espera que as pessoas se interessem por esse tipo de estudo, que é estando, importante. estando gravado, né, é um material Sim, que quem tiver interesse, inclusive o canal da Alaia, como eu falei, Viveca, eu botei até o não endereço. Né? conheço tudo que ela fala, mas o que eu já vi, eu achei muito interessante. Essas lives, esses vídeos têm que ser objeto de revisitação. Você lê, você ouve, vê uma vez, vê outra vez, porque são conceitos que, devido ao tempo, passam rápido, né? Você foi falando ali, eu me lembrei muita coisa que a Baba fala, você faz uma analogia, né? Quer dizer, o estudo, ele vai acumulando, o conhecimento vai acumulando, né? Você, quando fala sobre um assunto desse, você não está baseado só em teologia, você está baseado em vários estudos que você fez. Você pode trazer esse material rico. E a gente agradece muito a você, agradece a presença das pessoas que estiveram conosco até agora. E já de antemão agradecemos aquelas que vão ver e vão curtir o nosso material, nossa live, e que vão se inscrever no canal também. Professor, agora nós temos uma programação Esse mês para, ainda, né? para dia 29 de fevereiro a gente volta, ok? Está Sim, bem você quer distante, que está eu bem. fale sobre Yogananda, né? Autobiografia? Sim, voltando Vamos. Aham. seguindo aquela, porque a gente precisa trazer para as pessoas quem foi Yogananda, como ele pensava, como ele ensinou, né? Isso é muito bom. Bom, uma boa noite, muito obrigado. Eu desejo que vocês todos aproveitem o período de carnaval para descansar, estudar, trabalhar, aquilo que é interessante a vocês. Procure passar esse momento, que é um momento de energias conturbadas, né? É como você mexer no fundo do, do lodo, né? Ele vem à tona. Então a gente tem que manter uma atitude equilibrada para não se contaminar. Assim como a flor de lótus, que nasce do lodo, mas não se contamina pelo lodo. Gratidão, Betinho. Muito Namastê, obrigado. gratidão.
Boa noite a todos.